É o que eu estou dizendo para vocês, essa conspiração já não é de hoje. Os Illuminati e a maçonaria, eles estão aí já em ação há muito tempo. Inclusive, dá uma olhadinha nessa maçônica aqui, nessa Illuminati. Eu vou mostrar o embuste que essa mulher levantou contra o conhecimento verdadeiro, uma vendida aí para esse sistema, né? Porque olha só o que ela diz. A história, eu vou contar a história dela, que vocês vão ver o nível de baixaria que isso está envolvido. Susan Jocelyn Bell Burnell, conhecida como Jocelyn Burnell, é uma astrofísica britânica. Como estudante de pós-graduação, descobriu os primeiros pulsares quando estudava sob a orientação de Anthony Hewish. A descoberta rendeu a Hewish o Nobel de Física de 1974. Bell Burnell foi presidente da Royal Astronomy Society entre 2000 e 2004, presidente do Institute of Physics entre 2008 e 2010 e presidente interina no começo de 2011. Ou seja, ó, a gente já vê o nível que ela trabalha só com os grandes. Essa mulher aí com certeza faz parte da elite global, observe. Ela fez essa descoberta, né, em 1974 de um negócio que foi denominado de pulsar. Ou seja, ela era uma astrofísica que trabalhava na parte de radiotelescópios, né? Quando começaram a surgir os primeiros radiotelescópios, né, foi a explosão, né? Foi mais ou menos nessa época aí que houve a grande explosão da astronomia de radiotelescópios. Mas o que são os radiotelescópios? Eu estou mostrando uma imagem para vocês verem. Contrastando com um telescópio óptico, que são aqueles mais conhecidos, que produzem imagens a partir da luz visível, o radiotelescópio observa as ondas de rádio emitidas por fontes de rádio, normalmente através de uma ou um conjunto de antenas parabólicas de grandes dimensões. O maior radiotelescópio é o Ratan 600, na Rússia, com 576 metros de diâmetro da antena circular. No entanto, o mais conhecido, embora não sendo capaz de ser direcionado, é o radiotelescópio de Arecibo, localizado em Arecibo, Porto Rico. Outro também muito conhecido é o VLA, em Socorro, no Novo México. O maior radiotelescópio na Europa tem uma antena de 100 metros de diâmetro em Effelsberg, Alemanha, e também foi durante 30 anos o maior com a possibilidade de ser direcionado, até a inauguração do telescópio Green Park em 2000. O diâmetro típico de uma antena de um radiotelescópio é de 25 metros. Dezenas de radiotelescópios de tamanho idêntico operam em radioobservatórios em todo o mundo. Pelo mundo todo nós temos, né, essa rede de conspiração aí, né, os caras todos, você vê que é tudo o mesmo grupo. Eles se espalharam pelo mundo todo, todos com esses radiotelescópios, para o quê? Para um grande embuste. Está na cara que isso é um grande embuste, no qual essa astrônoma britânica aí é com certeza, uma das principais, né? Bem, através do radiotelescópio, isso em 1974, a Jocelyn, ela estava lá fazendo a sua pesquisa, quando ela observou nos gráficos que são gerados pela observação desses radiotelescópios, são gerados gráficos, né, onde ela começou a notar pulsos, ou seja, um bip, né, o negócio fazia bip, 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 uma frequência programada, uma frequência ordenada de bips, como a gente pode ver nessa imagem onde ela mesma descreve essa descoberta. Em 1967, uma estudante de doutorado chamada Jocelyn Bell observou algo inusitado. Estranhos flashes regulares emitidos das profundezas do universo. Ela havia descoberto uma classe inteiramente nova de estrelas, que passaram a ser chamadas de pulsares. As descobertas de Jocelyn mudaram drasticamente a nossa compreensão acerca do universo. Os pulsares proveram as primeiras evidências de que a teoria da gravidade de Einstein estava correta. Na época, isso aí, né, 1970 e poucos, foi uma grande polêmica essa questão, porque a comunidade científica inteira ficou em alvoroço, um bip que tinha frequências sincronizadas, ou seja, alguns suporam na época que aquilo poderia ser um sinal de inteligência no espaço, né, porque não era desordenado, era uma coisa simétrica, né, um pulso simétrico. Alguns caracterizavam como sendo uma possível mensagem alienígena, um possível sinal de vida inteligente no espaço. Muitos levantaram essa teoria de vida inteligente, mas pairou a dúvida, né?
O resultado final é que aqueles pulsos, que ficaram conhecidos como pulsares, eram na verdade ondas eletromagnéticas emitidas por corpos celestes ainda desconhecidos pela astronomia, né? Que foram denominados pulsares. Hoje em dia nós os conhecemos como estrelas de nêutron. Pulsares são estrelas de nêutrons muito pequenas e muito densas. Os pulsares podem apresentar um campo gravitacional até 1 bilhão de vezes maior que o campo gravitacional terrestre. Esses provavelmente são os restos de estrelas que entraram em colapso, fenômeno também conhecido como supernova. Foram observados pela primeira vez pela astrônoma Jocelyn Bell Burnell, como eu estou falando, essa perigosa mulher aí. Deixa eu explicar para vocês. Uma estrela, quando morre, né, a estrela ela tem um processo de vida. As estrelas, na verdade, são semelhantes ao nosso Sol. São, na verdade, reatores nucleares, de fissão nuclear. O que dá energia para a estrela queimar, né? Para a estrela ser essa bola de fogo que é? Isso é uma aula de astronomia bem básica, né? O que faz a estrela ser uma bola de fogo é que dentro dela, quanto mais próximo do núcleo, você vai tendo ali o processo de fissão nuclear, ou seja, são átomos que se fundem gerando novos átomos. Por exemplo, as estrelas no início da sua vida, quando estão surgindo, quando estão ainda jovens, elas queimam, ou seja, elas fundem hidrogênio. Hidrogênio é a substância mais abundante no espaço. Elas fundem hidrogênio e cada vez que funde um átomo de hidrogênio com outro, você gera um átomo de hélio. E aquele núcleo vai se enchendo de átomos de hélio. Em seguida, quando esgotou-se o hidrogênio, ela passa a fundir os átomos de hélio, gerando novos átomos, e dessa forma ela vai fundindo, basicamente vai passando por todos os elementos da tabela periódica. É ali que são gerados os elementos da tabela periódica, né? Os átomos, os elementos químicos que formam nós aqui, né? Todos esses objetos ao nosso redor, os nossos próprios corpos, que são formados pelos elementos da tabela periódica, por átomos, ou seja, nós temos aqui ao nosso redor o meu próprio corpo formado por nitrogênio, oxigênio, hélio, hidrogênio, uma série de elementos químicos que compõem a fisicalidade, que compõem a matéria do nosso espaço, né? Aonde são gerados esses átomos? Aonde é gerado todos esses elementos químicos que compõem aqui o planeta Terra e toda a vida biológica, e orgânica e inorgânica? Esses átomos vêm das estrelas, elas são os reatores produtores desses átomos, né? Ela vai queimando, então, como eu falei para vocês, vai acontecendo a fissão nuclear, aquilo vai queimando, até que chegam a estrela, ela esgotou todos os elementos, ela já rendeu o que tinha que render, e ela chegou vamos supor, nos elementos mais densos, mais pesados, até que o momento, quando chega nesse ponto, ela não consegue mais fundir o núcleo dela já está tão denso, tão saturado, que ela não consegue mais fundir os elementos e ela entra em colapso. O colapso de uma estrela é chamado supernova. Ela simplesmente trava, ela tranca, não consegue mais queimar nada, e ela explode numa explosão colossal chamada de supernova, como já foram registradas. Estou mostrando para vocês aí algumas fotos das supernovas que já foram registradas pelos telescópios ópticos. Bom, acontece essa grande explosão chamada supernova, o material dessa estrela é jogado pelo espaço afora, é espalhado pelo espaço, e esse material espalhado vai originar novas estrelas, né? São chamados berçários de estrela, como eu mostro a foto para vocês. Os berçários, ou seja, é aquele material que é espalhado pelo universo, aquela poeira cósmica, fértil em uma série de elementos químicos, ela é espalhada pelo espaço e vai se reagrupar em outras localidades, formando novas estrelas, por isso são berçários de estrelas. Novas estrelas nascem ali, e novos planetas e novos sistemas solares e nova matéria para o universo surge no momento que uma estrela morre. Ou seja, a morte de uma estrela, na verdade, é o nascimento de novos corpos celestes, né? O interessante é que do material que é espalhado pelo universo no momento da explosão, resta um núcleo no centro, um pequeno núcleo que é o núcleo que restou. A maior parte do material é espalhada pelo espaço, mas resta ali um núcleo central, extremamente denso e pequeno. Quando nós temos a morte de uma estrela de tamanho pequeno, por exemplo, o nosso Sol é uma estrela pequena, né? Das diversas estrelas do universo, é uma estrela de categoria pequena. O nosso Sol e os demais estrelas do tamanho dele, de categoria pequena, quando explodem,
o bago central que fica ali, essa esfera central que resta morta, ela não produz mais fissão nuclear, ela não é mais um reator, ela não gera mais explosões nem nada, não é mais um Sol. É o remanescente de um Sol, de uma estrela, é o núcleo central, é um ovo que resta ali no meio depois da morte da supernova, depois da morte da estrela. Se é uma estrela pequena, o que resta ali no centro é uma anã branca, é denominado de anã branca, ou seja, uma pequena esfera um pouco maior do que o planeta Terra, que ela é tão densa, ela gira numa velocidade tão rápida, ela é tão densa, que se você pudesse pegar uma pedrinha, um pedaço de uma pedrinha de uma anã branca e colocar na sua mão, essa pedrinha pesaria, por exemplo, o peso de um tanque de guerra, né? Ela é uma massa tão concentrada e tão densa e gira tão rápido que estamos diante aí de um corpo celeste muito intrigante, a anã branca. Agora, quando o Sol é a estrela, no caso, que vai morrer aqui em uma supernova, ela tem um tamanho mediano, o que resta ali no centro não é uma anã branca, e sim uma estrela de nêutrons. Estrelas de nêutrons, então, são corpos celestes supermassivos, ultracompactos e com gravidade extremamente alta. A partir de estudos teóricos e observações astronômicas, sabe-se que a densidade no centro das estrelas é enorme. Estrelas de nêutrons são um dos possíveis estágios finais da vida de uma estrela, como eu já havia dito. Elas são criadas quando estrelas com massa maior a 8 vezes a do Sol, nosso Sol, esgotam sua energia nuclear e passam por uma explosão, chamada de supernova, como eu já havia dito. Essa explosão ejeta as camadas mais externas da estrela. Como eu falei, ela libera o material para o espaço. Instantes antes da explosão da supernova, a região central da estrela se contrai com a gravidade, fazendo com que elétrons sejam empurrados para o núcleo dos átomos e se combinem com prótons, formando nêutrons, sendo a razão do nome estrela de nêutrons. Ou seja, imagine um núcleo tão concentrado, tão denso, que os elétrons que giram em torno dos átomos são comprimidos para o núcleo dos átomos, fundindo-se aos prótons e gerando nêutrons, por isso o nome estrelas de nêutrons. No caso, se tivermos uma estrela maior ainda do que o nosso Sol, por exemplo, uma gigante azul, uma estrela como Antares, por exemplo, no momento que essa estrela morre em uma supernova, ela libera o material, só que o centro dela, o núcleo dela, ele é tão denso, ele é tão concentrado e gira numa velocidade tão fenomenal que a própria forma esférica se dilui. Ele não consegue mais sustentar a forma esférica. No caso da anã branca e da estrela de nêutrons, nós temos um corpo denso, massivo, que gira numa velocidade monstruosa, mas ainda consegue manter o formato esférico. Agora, quando nós temos uma estrela de grande magnitude, como uma gigante azul, no momento em que ela morre, o centro que permanece ali, ele gira numa velocidade tão alta e ele tem uma densidade tão monstruosa que ele perde a seu formato esférico. No ponto central é gerado ali o que é conhecido como singularidade, ou seja, uma matéria tão densa, tão densa, tão densa, tão comprimida que a própria matéria entra em colapso, a própria matéria se converte nela própria, ou seja, ela se auto-engole. Então, estamos diante de um buraco negro. É disso que se tratam. Existem 3 tipos de corpos celestes oriundos da morte das estrelas, dependendo do tamanho da estrela: anã branca, estrelas de nêutrons e buracos negros. O buraco negro, ele é tão denso e gira tão rápido que ele passa a sugar toda a matéria circundante, né? Ou seja, quem descobriu essa história toda foi a Jocelyn. Ela era uma garota ainda na época, fazendo pesquisas de pós-graduação, no qual ela identificou esse BIP e gerou toda a polêmica na época na comunidade científica, que passando-se as décadas, isso foi em 1974, hoje em dia já se conhecem os pulsares e as estrelas de nêutrons. O que antes permanecia uma dúvida, o que é esse sinal ordenado que aparece em nossos equipamentos através dos radiotelescópios, que sinal é esse? Do que estamos falando? Trata-se de um sinal inteligente? Bom, hoje em dia, passados já 1974, passados algumas décadas desde que Jocelyn fez essa descoberta, hoje em dia as estrelas de nêutrons são conhecidas, catalogadas e estudadas pela astronomia. Ela já não há mais mistério. São corpos celestes conhecidos pela comunidade científica global, por todas as nações, por todos os cientistas.
são conhecidos, vou contar aqui para vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, já foram catalogados e escutados, né, através dos radiotelescópios, já foram registrados todos estes que eu acabei de dizer. Por exemplo, pulsares conhecidos. Temos o PCR 191921, o PCR 191316, o PCR B1 93721, o 100X3, o SAX-J1, o PCR B1, o PCR-JO, o SGR 180620, o SWIFT-J1, o PCR-B1. Olha, são alguns já classificados, nomeados e conhecidos. Ou seja, tudo um grande embuste. Um grande embuste, né? É óbvio que essa Jocelyn aí trabalha para a elite global. Vocês ainda têm dúvidas disso? Meus queridos, se a Terra é plana, essa gente toda está enganando a gente. Essa Jocelyn provavelmente fazia parte de algum grupo aí da elite global, e provavelmente maçônica, não sei. Mas provavelmente ela está engajada nesse processo de engano. Ou seja, em 1974 a gente já pode começar a ver, né, a manipulação sistemática da visão de mundo para que, né, o controle da NASA pudesse hoje em dia chegar ao ponto que chegou, né, desse engano monstruoso. Estrelas de nêutron, isso não existe. Aquele bip que foi pego pelos radiotelescópios, imagina, isso aí é tudo palhaçada. Isso aí é tudo já um complô para nos enganar. Inclusive, você veja que eles começaram o engano em 1974 e hoje em dia o som dos pulsares já pode ser escutado. Naquela época era mais rudimentar a coisa. Hoje em dia, o som dos pulsares podem ser escutados. Inclusive nós temos na internet, no YouTube, o som dos pulsares. Eu vou mostrar para vocês até onde esse engano vai. Os caras até inventaram esses sons, olha só que loucura, né? Ou seja, comunidade científica, óbvio que todos fazem parte do grupo dos Illuminatis, eles fizeram o quê? Eles inventaram em computação, depois do surgimento da era da computação, softwares super sofisticados, com certeza chamaram algum engenheiro de som para criar o som dos pulsares, uma grande engenharia aí de engano por detrás disso tudo. Vamos ouvir o som de alguns pulsares. PCR-BO 329+54 é uma estrela de nêutrons com um período de rotação de 0,71452 segundos e com uma velocidade de rotação de 1,4 rotações por segundo, e está localizada a 3.460 anos-luz de distância na constelação Camaleopardalis. Crab Pulsar, também conhecido como pulsar do caranguejo, ou PCR-BO 531+21, está localizado no centro da nebulosa do caranguejo, e esta nebulosa foi criada a partir de uma supernova e sua estrela de nêutrons remanescente e está localizada na constelação de Touro. PSRJO 4374715 é uma estrela de nêutrons e um pulsar de milissegundo e que completa sua rotação a cada 5,75 milissegundos e tem uma velocidade rotacional de 173 rotações por segundo. Está a 509,8 anos-luz na constelação de Pictor. PCR-B1 93721. Essa é a estrela de nêutrons que possui o segundo pulsar mais rápido de todos. Interessante, incrível. Realmente, são os sons dos pulsares. Agora, quem pode me garantir que todo esse projeto aí dos radiotelescópios, ou seja, milhares de radiotelescópios pelo mundo todo, não se tratam de um grande embuste? Não, os caras construíram, gastaram milhões, todas as nações, um dos maiores fica na Rússia, né? Ou seja, é um plano global, Eles construíram esses radiotelescópios pelo mundo todo para forjar esse embuste. Eles conseguiram captar o eletromagnetismo oriundo dessas estrelas de nêutrons, que na verdade não existem, e criaram através de computador o som que eu mostrei para vocês. Um grande embuste que levou aí uns 40 anos, mas esses caras eles trabalham assim, eles trabalham com tempos grandes,
Eles projetam o engano deles há décadas na frente. Então contrataram essa mulher, essa embusteira, para ela desenvolver essa teoria e hoje nós estarmos sendo enganados pela NASA e por esses grupos, né, da elite global. Eles são muito inteligentes, muito inteligentes. Se acima do domo terrestre existe água, e as estrelas e os planetas do sistema solar e os próprios Sol e a Lua estão abaixo do domo, acima disso existe apenas água depois dos reinos de Deus. Óbvio que não existem pulsares, né? Tudo uma grande criatividade, tudo uma engenharia de engano para enganar você. Saia da Matrix agora.